Olá, resilientes! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Resiliência Cast, onde você pode saber quem você é, os seus valores, o que é essencial para você e poder fazer a sua transformação naquilo que você está precisando nesse momento, seja na sua vida espiritual, mental, emocional ou física. Eu venho trazendo meus convidados, amigos, personalidades que junto comigo fizeram grandes transformações e vem arrastando outras pessoas para fazer o seu movimento interno de achar o seu lugar, ser de verdade, ter um propósito na vida e seguir mais em paz. E quando eu digo paz, não é paz e está tudo maravilhoso. Não, é viver em paz, mesmo em cima das suas dificuldades, mesmo das adversidades da vida, e saber que as coisas estão acontecendo. E o melhor de tudo, aproveitar a caminhada, a jornada, porque não adianta nada a gente chegar num lugar e não aproveitar o que se passou, as relações, as amizades, as pessoas, os lugares, os ambientes, as músicas, e a gente vai falar de música. E eu trago aqui meu querido amigo Júnior C, que é de muito tempo, a gente se conhece, ó, vou falar da época das festas, Manga das Rosa, raves, lembra? Manga Rosa, lá atrás, puxou aí. Então seja bem-vindo, Júnior, é um prazer estar Obrigado, aqui, irmão. Nossa, que você possa trazer um pouquinho do seu conhecimento e da sua história para transformar as pessoas. obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Acompanho muito Resiliência Humana, acima de qualquer coisa, me inspiro muito no Resiliência Humana, já não é de hoje. E estou muito feliz de poder compartilhar minha história aqui com você hoje, bater esse papo, que eu sempre gosto, né? É isso aí. Não é a primeira papo, vez que a gente a gente conversa. já estava batendo um papo É. aqui antes e falou, nada é por acaso. É, Nada é por acaso. Estamos num momento de vida e eu acho que essa nossa frequência, nossa energia acaba atraindo semelhantes, né? E eu começo sempre esse podcast antes de trazer por que a gente se atraiu de novo. E você vai contar um pouco em cima da sua história, Sim. fazendo uma pergunta. Eu sempre falo quem eu sou. No Resiliência Humana, uma das maiores buscas que as pessoas têm é responder quem elas são. E eu sempre respondo e começo meu podcast, a galera já deve estar de saco cheio, falando quem eu sou. Eu sou Robson Alberto Amucci, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, que depois de muitas mortes, perdas, exclusões, não abandonou seus valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a família, a fé, a resiliência, a contribuição, a determinação, o foco. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ter mais abundância através do que eu tenho de melhor. Essa coisa do carisma, da comunicação, da adaptabilidade, do ideativo e do desenvolvimento. E aí eu jogo a bola para você para a gente começar. Uau, Quem é Júnior C? Eu sou pai da Luna, marido da Thalita, filho da Eleonora e do Osvaldo, neto da Dona Terezinha, da vó Chiquinha, Muito bom. do seu Orlando e do cantor Osvaldo Rodrigues. Mas, indo um pouco mais além de tudo isso, sou nada. Muito bom. Em essência, sou nada. Uma alma que desceu nesse corpo para ter aprendizados durante um certo período aqui, nesse lugar, que a gente chama de terra, e em um dia voltar e talvez descer de novo para aprender mais. Num outro corpo, num outro templo. Num outro corpo, num outro lugar, não sei. Mas vivo essa personalidade agora, mas quem sabe qual vai ser a minha próxima vinda, aonde eu vou estar, qual vão ser as coisas que eu vou vir curar. Então, sempre que pergunta quem eu sou, a primeira coisa que vem na minha cabeça vem esse nada, né? Fala assim, nada. Eu tenho um outro mestre que ele fala, eu sou tudo. É muito doido. E é porque, muito assim, legal, né? Nada, porque, a percepção de cada um. eu concordo com esse sou tudo. Também sou tudo. Mas quando eu digo nada, é justamente esse vazio. E é justamente no nada que você se conecta com tudo. É isso aí. Sem o nada, você não se conecta com todo. Sem essas... Tirar esses véus, essas camadas. Sabe aquele chinesinho que fica com aquela vareta equilibrando vários pratos? Sim. Assim? Enquanto cada uma dessas coisas que eu falei é um pratinho desse, entendeu? Que eu vou equilibrando e me moldando para ser o melhor possível em cada um desses papéis. Mas, em essência, como eu olho o meu semelhante, não é através da personalidade dele, não é de quem ele é filho ou o que ele faz. Como um filho do todo. Um do nada. Um nada, assim Muito como bom. eu, que está aqui na caminhada dele de aprendizado, sabendo ele ou não. Consciente ou não. Consciente ou não.
Mas uma coisa é fato. A vida vai sempre tendenciar para que ele evolua. Então, como ela faz isso? Conflitos. Dores. Intrigas. Repetições de padrões. Doenças, como foi meu caso. Meu despertar foi minha doença. Para quem não sabe, o Júnior é DJ. Quer falar um pouquinho a sua história, um pouquinho para a gente chegar nessa coisa da sua trajetória, desses todos e nada? Mas eu comecei minha carreira com 13 anos de idade, eu descobri uma grande paixão. E me entreguei de corpo e alma naquilo, aquela inocência da criança, né? Então isso é muito bom, eu vivi isso, comecei aos 13 anos e não fiz outra coisa da minha vida que não fosse isso. A música. Até 2016, que foi quando eu estava no auge da minha carreira, a minha vida foi dedicada para isso. Mas ao mesmo tempo que tudo era voltado para o profissional e para a minha ascensão na minha carreira, eu não tinha outros pilares da minha vida muito bem estabelecidos. Não existia espiritualidade, não existia família. Existiam os amigos que iam me ver na balada, mas eu ia até meus amigos, não. Eu não tinha disponibilidade de tempo. Estava todo final de semana viajando e tudo mais. E minha vida era voltada para essa ascensão pessoal. Até então, foi o que eu aprendi. Né? Que era mais do ter. Que era exatamente. Então, o seu valor era medido em cima daquilo que você possui, em cima daquilo que você ostentava, em cima daquilo... Olha hoje eu vivo todos os finais de semana num ambiente que as pessoas pagam trocentos mil reais num camarote para ser o centro da atenção e se sentir aceito e amado. Reconhecimento e carícias. Né? Então, eu acho que num contexto geral, a gente é induzido sem saber, seja dentro da escola, seja dentro de um inconsciente coletivo, de que o nosso valor está em cima daquilo que a gente possui, do que a gente aparenta ser para o outro. Tanto que existe um esforço absurdo da parte de todas as pessoas para se aparentar ser aquilo que ela não é de qualquer jeito. Elas se matam. Né? Se matam para ter o carro, se matam para ter o relógio, se matam para ter a roupa de marca, se matam para isso, se matam para aquilo. Mas quando elas... E aí o que acontecia muito comigo. Chegou uma hora que eu comecei a sentir um vazio gigantesco, velho. Eu conheço esse vazio. Cara, você sabe do que eu tô falando. E muita gente que está nos escutando e caiu nesse podcast que não é por acaso, porque talvez esteja com esse vazio interno e já às vezes tendo essa coisa do relojão, da camisa de marca, do carrão. É uma crise existencial, assim, que eu não consegui entender. E o mais intrigante para mim naquele momento da minha vida, assim, que começou lá pelos 24 anos, é que eu não conseguia me sentir feliz com as minhas conquistas. Não fazia mais. Cara, eu tava indo super bem e eu me esforçava para superar as expectativas. Por que aconteceu? Como a minha carreira foi uma explosão muito rápida, eu ficava numa autocobrança e numa autopunição tão grande. Exigência com que eu era o meu pior carrasco. Aí, às vezes, na minha época, eu pensava, cara, mas como é que eu não vou fazer isso? Óbvio, eu tô aqui, eu tô explodindo, todos os olhos estão voltados para mim. Eu tenho que superar as expectativas de todo mundo. Só que o que acontecia é que eu não conseguia reconhecer o meu valor, porque eu não conseguia reconhecer o que eu já tinha conquistado. O meu olhar era tão num tal de topo que não existe. E quando eu chegasse lá, eu ia ter o meu valor e o meu reconhecimento, eu ia poder ser feliz. Então, você percebe que chegar lá ficou mais importante do que estar aqui. Aí começa a vir o vazio, porque você não consegue se sentir realizado. Porque quem consegue vencer alguma coisa, se ele não sabe nem comemorar a própria vitória, se ele não sabe nem saborear o que ele já conquista, não existe vitória. E qual eram as emoções que você sentia? Era uma tristeza, era uma raiva? Cara, eu sentia uma tristeza e depois sentia a raiva por sentir a tristeza. Porque assim, até então, eu falava, eu tenho tudo o que todos os meus amigos querem. Eu ganho uma puta grana, viajo pra onde eu quiser, compro a roupa que eu quiser, almoço nos melhores restaurantes, sou convidado pra todas as festas, todo mundo me bajulo, pego a mulherada a rodo, não volto pra casa sozinho nenhuma noite. E aí quando os piores momentos da minha vida era quando eu tinha que ficar sozinho comigo mesmo. Porque aí vinha aquela mente que não para de pensar. Que achava que você era um bosta, aquela sova que falava que você não fez o suficiente, que o apartamento do outro cara é muito melhor do que o teu, que você ainda não tem que você ainda não tem a Porsche, que você ainda não tem não sei o quê. Então, tipo, que você ainda não tem uma noite swing em Ibiza, que já se passaram tantos anos.
Então, sabe, várias coisas que vinham. Tinha vezes que eu tava em Ibiza com os meus amigos, numa puta vibe. Todo mundo tava no melhor lugar, na melhor mesa, com todos os meus amigos. Eu só conseguia olhar pro dia e falava assim pra mim: nossa, você é um merda, você não tá lá ainda. Você tem uma. Olha o Sim, nível é que nível. chegava a coisa. E eu, em vez de eu voltar pro hotel feliz, eu Você voltava estava me sentindo um aproveitando, curtindo. derrotado. E quantas pessoas estão passando por isso? Eu tava me sentindo um derrotado. Então, essa coisa de chegar lá para ser alguém na vida, É uma merda. cara, é a maior autodestruição que A existe. autossabotagem ainda mais pesada, né? É a maior autodestruição. E isso não é ter ambição, não é deixar de ter ambição, mas é estar aterrado no momento presente, estar feliz com a caminhada. Como eu abri aqui no início, né? Curtir a trajeto, a É, caminhada, as relações, as pessoas, os lugares. porque quando a gente quando a gente pensa, quando a gente tem na nossa mente que chegar lá é mais importante do que estar aqui, nada para você é suficiente, nem você. Enquanto todo mundo sabia ver meu valor e eu recebia inúmeras e inúmeras bajulações em qualquer cidade que eu fosse tocar, eu não sabia reconhecer o meu valor. Sabia que tinha vezes que eu pensava, nossa, mas por que eles acham que eu sou tão bom assim? Eu já passei por isso. Eu não Muitas acho pessoas isso. passam, né? Até tem uma síndrome que chama síndrome do impostor, que vem falando: será que eu cheguei aqui? Eu estou trabalhando com um jogador bem famoso e ele fala assim: Amushi, eu não jogo tão bem assim. O cara tá numa posição que eu não posso falar, que eu já tenho um contrato com Aham, ele, mas ele fala assim: eu não sou tão bom. Eu falo, deixa eu te falar, você é muito bom no que você faz. A aham. gente tem que trabalhar seu amor próprio, trabalhar esse eu sou, se eu sou tudo, eu sou nada, ou se são as características dele, porque ele veio de um lugar muito coisa e também teve essa ascensão rápida, Uhum, né? E ele teve que deixar de fazer as coisas que ele mais gostava, porque você sabe melhor que eu. uhum, Quando você é uma pessoa reconhecida, você uhum, não pode nem andar na rua. Então a uhum. gente vem trabalhando isso em terapia, de as pessoas Ainda mais ao começarem. nível de um jogador de futebol, né, É cara? isso. É muito maior do que A até uma exposição. cobrança. Imagina. Imagina, tem depoimentos dele de 50 mil pessoas vaiando ele. É, E ele tendo que aguentar a bronca ali em campo, é, firme e forte, respirando e indo é, para cima. E é. é um pouco do que você viveu também. Sim, sim, sim. Isso independe do quanto. Tem gente que não é famoso e vive isso todos os dias. Isso independe do seu grau de Muito exposição bom. em mídia. Mas conforme você fica mais exposto, essa preocupação aumenta mais um pouco. Mas a sua preocupação pode ser um grupo de 5 pessoas da sua empresa, né? E você fica ali se auto-sabotando, se autodestruindo e Exatamente. esquece do que é essencial para você. E ali começa a criar. Você começa a sair da presença, você começa aí é onde a mente começa Aí a gente também tem uma outra história, outra coisa que eu sentia muito, que eu identifiquei depois de um tempo que fazia parte. Todo mundo tem passado, né? Sim, E isso, várias coisas que aconteceram no seu passado criam reflexos e tendências na pessoa que você vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. E aquilo te auto-sabota para várias coisas que você nem imagina. E nesse meu processo eu senti uma culpa. Eu não sabia de onde vinha essa culpa. Eu falava, culpa do quê? Meu Deus do céu. Eu sentava na beira da minha cama, tinha vezes que eu sentava, e eu começava a chorar. E eu perguntava para mim, por que que eu sou tão triste? Por que que eu sofro tanto? Eu não tinha um motivo, pelo menos eu achava que não tinha. sim. Sabe o que eu descobri depois de muito tempo? Uhum. Depois que me veio esse presente, né, que foi essa jornada de aprendizados que o câncer me trouxe, que, cara, no meu passado e que a constelação familiar clareou para mim, Muito bom. e eu soube identificar no meu passado, lá quando eu era criança, os meus pais se separaram quando eu tinha uns 7 anos de idade. E aí eu lembro que o dia dessa separação, a minha mãe estava querendo que eu escovasse o dente. Eu falei, não vou escovar o dente, não sei o que, não sei o que. Ela começou a me bater, me bater, me Aquela bater. É coisa coisa de de mãe, normal. moleque, Anos normal. 90, né? É isso aí. Também vivi muito isso. E aí, nisso, meu pai viu e falou assim, ó, chega, deixa ele não vai deixa ele escovar o dente depois, não precisa ficar enchendo o saco dele, bater nele, não sei o que. E os dois começaram a discutir, blá, 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 quebrar um puta pau. No dia seguinte, eles decidiram se divorciar. Aí você ficou com essa culpa achando Aí que eu. tinha. Não, quando eles estavam quebrando o pau, eu já pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí meu pai no dia seguinte saiu de casa. E aí eu comecei a viver um drama dentro de mim, que eu falei, meu Deus, eu acabei com a minha família.
Eu via minha mãe chorando, minha irmã chorando, e eu ficava assim, sentado na minha cama, chorando, falava, meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe, o que eu fiz com a minha família? Eu não tenho o direito de ser feliz por causa disso que E eu essa fiz. promessa... Eu pensava comigo, como eu posso ser feliz causando essa tragédia? Como eu tenho o direito de ser feliz sendo que eu causei essa tragédia na vida da minha mãe e da minha mãe e da minha irmã? E aí eu vivia aquilo dentro de mim, eu fazia meu pai voltar, virou uma Obsessão. obsessão fazer ele voltar para casa. Então, às vezes, ele ia pegar roupa, eu deixava bilhetinho pedindo, com carta pedindo para ele voltar no bolso de calça, bolso de camisa, de paletó. Quando ele ia em casa e eu tava, que ele ia lá pegar algumas coisas, que foi aos poucos que ele foi tirando as coisas dele, cara, eu lembro de ficar no portão, assim, chacoalhando o portão, meu portão vazado, né? Volta, gritando para ele, volta, pai, não vai embora, volta, volta. Eu chacoalhando aquilo, um drama absurdo, assim, e todos os dias eu vivia isso dentro de mim. E foi com 7 anos de idade a primeira vez que eu senti ódio de mim por causa disso. O tempo passou e a gente naquele falso estigma de que o tempo cura tudo, Muito bom isso. me tornou essa pessoa aonde eu sentia uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, sentia uma culpa que eu não sabia de onde vinha, mas eu sentia e aquilo me fazia mal, velho. Me fazia mal a ponto de várias vezes eu chegar a pensar, como é que eu vou fazer para curar isso? Porque eu vou na terapia, faço tudo, eu não consigo melhorar. Será que algum dia eu vou ter que tirar minha vida para conseguir me libertar disso? Porque eu não aguento viver assim. Aí você anseia pelo final de semana como um dependente químico, chuta o pé na cocaína, êxtase, MDMA, bebida. Sexo, drogas e rock and roll. Exatamente. O que aconteceu? Pá, uma overdose. Tive uma overdose em 2016. E aí eu acordei simplesmente na casa da minha mãe sem entender como eu fui parar lá. Olhei pro lado, tava minha mãe do lado da cama, chorando assim, com o olho cheio de lágrima. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui, mãe? Ela falou, você não sabe o que aconteceu? Não. Eu falei assim, mãe, eu não tenho a menor ideia. Não sei nem o que eu tô fazendo na tua casa. Vocês foram me pegar onde eu tava? Ela, não, filho. Um Uber tocou aqui na porta de casa. Você tava no banco de trás, completamente desacordado, respirando muito pouco, todo enrolado num saco de lixo, vomitado. E vomitava um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Eu não sabia se você ia morrer, se você ia viver. Eu preferi que te deixassem aqui no quarto, porque se você morresse, eu queria estar do seu lado. Aí quando ela me falou aquilo, entrou meu pai assim no quarto. Meus pais nem moravam juntos, ela teve que ligar pro meu pai. Eu era forte, mas pesado, pesava quase 90 quilos. E aí tirou o meu pai com o motorista para me conseguir me carregar, me tirar do carro, me colocar no meu quarto. E aí quando a pior coisa que já me aconteceu assim foi meus pais olhando para mim como se eles não me conhecessem, velho. Muito estranho, né? Eles olhando para mim assim com aquela cara, meu Deus, o que ele se tornou? Né? Ele aparentava ser um sucesso, mas olha o que ele fazia de verdade. Olha onde ele estava buscando o sucesso dele. Se alimentar, onde ele estava buscando. Né? Eu fico imaginando o que passava na cabeça do meu pai e da minha mãe. Eu lembro você falando... Mas o olhar deles falou isso para mim. Eu lembro você falando dessa história. Meus pais, eles brigavam muito, né? De Todo discussão. dia. E meu pai, às vezes, era até mais agressivo. E eu Aham. lembro eu indo para debaixo do meu armário e fazendo uma promessa assim para mim. Eu prefiro que a gente seja pouca condição financeira, mas que meus pais sejam felizes. Depois dessa promessa, depois da constelação, de todo o trabalho terapêutico, de todos os retiros que eu fiz e toda essa jornada de quase 17 anos que eu voltei naquela promessa e tive que refazer. Porque o que acontecia comigo em reflexo dessa promessa? Ou eu ganhava dinheiro ou eu estava num relacionamento bom. Eu não conseguia casar Sim. o relacionamento ou ganhar dinheiro. Então, ou eu ajudou nisso? Me ajudou nisso a refazer esse trabalho de chegar lá e falou, isso é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. A partir de agora eu posso trocar essa crença limitante de falar que ou é isso ou é aquilo e poder ter sucesso, ter um relacionamento bom, um corpo saudável, amigos e girar todos os pratinhos, como você disse ali. Né? Então, essa jornada do autoconhecimento fez eu refazer isso, porque eu também senti um vazio, uma culpa,
e também cheguei a passar no sexo, drogas e rock and roll, sim. até que eu tive a minha experiência de quase morte, que foi minha cirurgia bariátrica, Aham, e eu começar a minha jornada do autoconhecimento. aham, Né? Mas foram anos duros, de mesmo assim tendo posses, que é aham, talvez por isso que a gente tenha se atraído, porque nossas histórias são bem similares. aham, com certeza. Né? E aí, quando você começa a sentir esse vazio e não sabe de onde é, sabe que, ó, é a vida criando aquela situação para que você reflita e fala, tá faltando alguma coisa nesse pilar aí, meu velho. Vamos falar de espiritualidade, vamos se entender, vamos voltar mais para você, vamos sair do mundo e voltar para dentro, porque não vai ser a Porsche que você quer que vai te fazer feliz. Chegou uma hora que eu falei assim, lembra quando eu tinha acabado de lançar a Range Rover, aquela que era quadradinha? Eu falei assim, meu, já que eu não sou feliz, olha qual é, já que eu não consigo ser feliz, pelo menos eu vou me dar tudo que é caro, vou comprar uma Range Rover. Chegou lá e nada. Não, nem comprei. Chegou uma hora era tanto questionamento e coisas na minha cabeça que cada hora me vinha uma ideia dessas. Maluca. De como eu vou conseguir ficar feliz. Ah, não, acho que eu preciso fazer mais terapia, ir na terapia mais vezes. Aí eu ia na terapia 3 vezes na semana. Ah, não, acho que agora eu vou no psiquiatra, preciso tomar um pouco de medicamento. Aí a gente vai sempre... Você foi tentando várias soluções. Eu tinha tentado, já bem novinho, o uso da Ritalina para me ajudar no foco e e aquele outro que ajuda na produção de serotonina, que eu esqueci o nome. E aí depois, só terapia. Mas eu não tinha conhecimento para identificar que eu estava em depressão. Para mim, depressão era frescura naquela época. A minha ignorância. Mim, terapia era para louco. Para mim era frescura. E aí, é a vida te chamando para você entrar para dentro, sabe? E depois disso que caminhou para a doença. Aí depois disso eu liguei para um amigo e falei assim, olha que o amigo, né? Esse dia que eu tava na festa, eu tive a overdose lá no lugar que eu tava. Aí os caras com receio de que eu morresse lá e desse BO pra todo mundo, mano, chamaram um Uber, me jogaram no Uber sozinho. E sabe lá quem foi o ser humano que deu o endereço da minha mãe pro Uber, velho? Até hoje você não sabe. Não sei. E eu fui investigar pra saber quem foi. Eu não sei quem passou o endereço. Porque se eu fosse pra minha casa, você tinha morrido. mano, eu tava no... Eu ia ficar no banco, o cara ia me deixar no hospital, se você fosse. Não ia ter o que fazer comigo. E aí me mandaram pra casa da minha mãe. Senão não ia ter quem fosse me receber se eu fosse pra minha casa, né? Mas depois disso eu liguei para um amigo e falei, cara, me ajuda, porque eu não tô feliz. Eu não quero passar por isso de novo na minha vida. Porque se sente... Cara, foi a coisa mais humilhante que eu já vivi na minha vida. O que eu lembro que algumas pessoas me falaram, não sei quem passou meu endereço, mas eu fui lembrando quem tava na festa, eu perguntei, cara, eu tocando na festa, ele falou, cara, eu vi você bebendo bebida de todo mundo, já era a terceira festa. Era o segundo after hour que eu tava. Eu tinha tocado numa festa, fui para um after, causei, fizemos toda a bagunça, fomos para outro after hour. Aí nesse after hour todo mundo enchendo o saco para eu tocar. E não tinha obrigação nenhuma de tocar. Ele falou, não, vai tocar. Aí começa a trazer coisa. Aí eu usando as coisas. Ah, vamos tocar então. Aí continuei tocando e usando as coisas. Chegou uma hora que falaram que eu simplesmente apaguei assim, em cima dos equipamentos, caí no chão e comecei a... Aí todo mundo, agora fudeu, o moleque vai morrer aqui, vai queimar pra nós, chama um Uber, manda ele embora. Não foi ninguém comigo, velho, na condição que eu tava. O mínimo era alguém ir comigo, mas ninguém quis se responsabilizar se eu morresse. Eu nem sei como o motorista do Uber aceitou me levar, sinceramente, velho. Mas aí... E fica uma reflexão, né? Com quem que a gente tá andando, o que as pessoas estão... Cara, aí a gente vê quem é quem na hora da treta, vê quem né? é quem tá do seu lado, quais os ambientes que você tá frequentando, se é realmente isso que vai encher o seu coração. Eu falo muito de ambientes que a gente tem que andar com pessoas mais inteligentes, pessoas que falam de ideias, de inovação. Sim. Como a gente chegou aqui, a gente nem se perguntou, já falou, vamos criar um negócio novo, fazer algo mais diferente. Eu tô com isso daqui, eu falei, eu tô com isso daqui, vamos unir as forças. Que é isso, em pró de contribuir, não de jogar a pessoa mais pro buraco. Sim, sim. E aí quando eu saí de lá, liguei para esse amigo, ele falou, cara, você pediu desculpa pra sua mãe? Eu falei, cara, eu não sabia nem como fazer isso, não sabia nem como pedir desculpa pra minha mãe. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar pra minha mãe e falar, cara, mãe, desculpa, você ficou 10 horas aqui do meu lado achando que eu fosse morrer, cheguei na tua casa enrolado num saco de lixo todo vomitado porque tive uma overdose. Como é que eu peço desculpa? Eu não tinha nem cara pra olhar no olho da minha mãe.
E aí essa minha covardia fez com que eu não falasse nada, mas depois, quando eu estava no momento entre a vida e a morte, entrando na cirurgia, que ou eu voltava da cirurgia esquizofrênico, ou eu voltava em estado vegetativo, ou eu voltava sem saber quem era meu pai e minha mãe, HD apagado, não sabia nem que eu fui DJ um dia. Eu tava para entrar na sala de cirurgia, a maca parou para que meus familiares fossem ali, tipo, meio que se despedir de mim, porque eu não ia voltar de lá mais a mesma pessoa. E minha mãe vendo eu chorando, desesperado, que eu ia entrar na cirurgia, sendo que eu nem sabia se eu queria voltar vivo daquela cirurgia, se fosse para voltar como eu supostamente ia voltar. Ela pegou, olhou na minha cara e falou assim: filho, fica calmo. Passava a mão na minha cabeça, me fazia carinho. Aí eu tendo que falar uma coisa para minha mãe, uma palavra para minha mãe. Sendo que ali no dia seguinte eu nem seria mais a mesma pessoa, nem saberia talvez se ela fosse a minha, que ela era a minha mãe. Sabe o que eu falei pra ela? Desculpa. Desculpa, mãe. Me perdoa. Me perdoa. Falei isso pra ela, velho. Eu lembro quando eu fui fazer a minha cirurgia bariátrica, eu fiquei alguns dias em coma, quando eu pedi para Deus me levar, porque eu já estava ali e via meus pais sofrendo muito, eu também só pedia desculpa, mas eu pedia desculpa para mim mesmo, por não ter conseguido ser uma pessoa melhor. Aí eu passei por uma cirurgia bariátrica, fiquei quase 2 meses na UTI e alguns dias em coma, e um dia, na 6ª operação, as pessoas, eu vi meus amigos se despedindo de mim, meu pai e minha mãe chorando muito junto com a minha irmã. E aquela cena me marcou, e quando eu entrei para dentro, eu falei: Deus, me leva. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu queria eu mesmo me perdoar. É muito doido. E foi dali que nasceu uma nova vida, né? Um novo trabalho, resiliência humana, e foi em cima de uma dor. Né? Mas o caminho que talvez eu e você venham buscando para contribuir para as pessoas é que elas não precisem passar por essa dor que a gente passou. Não, né? Você teve um câncer? Conta do... Eu tive um câncer 6 meses depois da minha overdose. Eu fui no hospital porque eu estava com esse lado da boca um pouco paralisado, o lado esquerdo. Achei que eu tivesse tido um AVC dormindo, alguma coisa que eu achei estranho, rosto paralisado do nada. Aí eu cheguei lá no hospital, fiz a radiografia, tudo, a tomografia, quando saiu a imagem tinha um limão de 5x5 no meu cérebro. E não só isso, era um glioblastoma multiforme. O prognóstico de vida desse tumor é 6 meses, com sorte 1 ano, fazendo quimio-radioterapia. E aí, aquilo começou um divisor de águas na minha vida. Porque assim, é normal, o primeiro passo que você se identifica como uma vítima daquilo, esse é o primeiro passo. O que isso foi acontecer na minha vida? É claro, como é que isso foi acontecer na minha vida? Esse era um momento da minha carreira, e olha que paradoxo, né? É o momento que eu mais estava tocando. A New Era, aquela empresa de boné, que inclusive é essa marca que eu estou usando agora, ela pegou, me convidou para assinar uma edição limitada com o meu nome naquele boné. A minha música estava no primeiro lugar de vários rankings. Eu fui citado como uma das 10 melhores atrações do Tomorrowland para você assistir por uma revista especializada. Estava indo para a 2ª edição do Tomorrowland Brasil. Que mais que tinha? Era a melhor fase da sua vida. Não, e por causa da Coming Over tendo estourado meio que na Europa, ali, uma música que eu fiz, eu estava há 2 semanas de embarcar na minha turnê na Europa. Eu, o Gui Borato e o Laércio. E aí, eu me lembro até hoje de eu saindo da cirurgia, a campanha do boné acontecendo. Tudo que eu trabalhei, me dediquei. E eu pensava, eu cheguei tão perto. Eu cheguei tão perto. Por que você está fazendo isso comigo? Eu quase cheguei lá. Só que eu abandonaria tudo para ter minha vida de volta, ter minha saúde e não morrer, porque foi um atestado de morte. Isso tem quantos anos? Foi em 2016, 8 anos. 8 anos. Um atestado de morte. E aí começou a minha grande jornada do autoconhecimento. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Assim, Eu falo os buscadores. Os buscadores.
Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito questionadora. E aí, quando me falaram que esse meu prognóstico, eu cheguei em casa e assim, cara, tanta coisa ia acontecendo no meio do caminho, né? Eu lembro de estar voltando do hospital para casa, assim, cara, falei, não conseguia pensar em nada. Eu tava tão em choque que minha cabeça era um vazio completo, assim. Eu tava quase que num estado de hipnose, e aí quando tava parado no farol ali da espraiada, passou um carroceiro, assim, eu olhei pro carroceiro, eu pensei, meu Deus, eu daria tudo pra estar puxando essa carroça e ter a saúde desse carroceiro do que tá praticamente morto dentro de um Audi. E aí é onde começa a jornada, porque a busca. dentro da roupa, meu irmão, todo mundo é nu. Todo mundo é nu. E a gente se vê separado de todo mundo. E aí é onde eu comecei. E quando você toma uma notícia dessa, é algo muito além das suas forças. Eu nem imagino. Né? Qual é a primeira coisa que você pensa que você pensou? Humildade. Você toma um chá de humildade ali, meu amigo. Aí que é o que falta no mundo um pouquinho, né? Você toma um chá de humildade que mostra pra você tem alguém mais forte. E aí é onde entra a resiliência. Não é o mais forte, não é o mais inteligente. E isso é um retrato da nossa evolução como espécie. Os que sobrevivem são os que melhor sabem se adaptar. Só que eu não tinha sacado isso naquele momento. Mas eu estava tomando tanta surra, e aquilo me levava num lugar de reflexão que era como se eu estivesse tirando camadas minhas. Meus valores mudaram assim, ó. Porque você dá tudo pela tua vida. Para ter tua vida de volta. Então, não à toa que tem gente que vende os apartamentos. Eu estava disposto a vender meu apartamento, estava disposto a pagar o que fosse para qualquer tratamento que surgisse no mundo que pudesse me dar uma cura. Eu vendia minhas salas comerciais, vendia meu carro, vendia minha moto, vendia meu apartamento, fazia um empréstimo, me fudia, fazia o que fosse. Mas eu ia fazer alguma coisa para tentar me curar. Seus valores mudam. A humildade vem. E ao mesmo tempo, como não existia uma saída para mim, me veio a seguinte, que eu nem falo que foi minha. Nessas horas, hoje eu consigo entender que muito das coisas que eu pensei, não fui eu que pensei. Veio de onde? Não sei. Algum amparo extrafísico. Porque, cara, você foi fadado à morte, imagina isso. Com que ânimo você vai fazer alguma coisa? Fora as tuas crenças de acharem que só o que a medicina fala é verdade. Eles que sabem o que estão fazendo, estudaram a vida inteira para isso. E aí me veio aquela mente questionadora, eu falei assim, bom, esse atestado de morte só é uma verdade absoluta a partir do momento que nenhuma outra pessoa conseguiu se curar de câncer terminal. Então o que eu preciso fazer não é encontrar o médico que vai me curar. É encontrar outra pessoa eu preciso encontrar quem se curou. Muito bom. E não faz sentido isso? Faz, e é uma coisa que tem tudo a ver com o que eu venho falando. Às vezes a gente está buscando a solução onde está o problema, e às vezes é em outro lugar que vai estar a solução. Então você fica procurando lá a solução, é lá nos médicos, o médico que é no problema, não. Era nas pessoas que já estavam curadas, em outro lugar. Exatamente. E todo mundo fica procurando a solução aonde? Dentro do problema. Exatamente. E aí você foi atrás dessas pessoas. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, bom, como é que eu vou começar? Eu nunca digitei como tratar o câncer no Google. Você só pessoas curadas de glioblastoma multiforme, pessoas curadas de doenças terminais. Em português eu não estava achando muita coisa. Aí comecei a colocar em inglês, comecei a achar. Comecei a achar um monte de gente. E aí tinha ali o depoimento dele, só que eu falava, bom, tudo bem, isso aqui é o depoimento, pra saber se o cara tá vivo, se o cara não teve recidiva. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Séria. A minha irmã, olha as coincidências, né? Nesse mesmo período, do nada, né? Que não tem do nada, né? Eu chamo de deucidências. Deucidências. Minha irmã é mandada embora do emprego dela. E eu falei assim, Amanda, eu vou precisar da sua ajuda. Você precisa fazer minha comida, você precisa organizar todas as coisas que não tem a ver com isso na minha vida, porque eu vou dedicar do momento que eu acordo até a hora que eu durmo a estudar isso e encontrar essas pessoas que se curaram. Quando eu tiver um número grande, eu vou estudar tudo que elas fizeram, né? Vou pegar, tirar o que funcionou para a maioria e aplicar na minha vida para ontem.
Aí comecei. Aí eu assistia documentário, via o nome do cara, já anotava, achava o cara no Facebook, achava o cara no Instagram. Aí te mandava e-mail. Tinha Alguns respondiam, algum, outros não. todos Que respondiam. legal. Todos respondiam. Que legal. E aí você fala com esse cara te fala de um médico que viveu há 100 anos atrás, como o Dr. Max Gerson, que curou várias pessoas de tudo quanto era doença terminal. Aí você vai atrás do cara, vê toda a história dele, tudo que ele fez. Aí você começa a identificar que o problema para a cura do câncer é a própria medicina. Aí começam a vir várias revelações. E a primeira revelação delas é qual foi? Todos os que se curaram de câncer terminal, nenhum fez quimio e radioterapia. E os que fizeram, pararam no meio do caminho. O que eles fizeram? Mudaram completamente a alimentação. O problema não era o câncer. O que eles fizeram entender? O problema não era o câncer. O problema é tudo que se acumulou de toxina no teu corpo. O estilo de vida que você tinha dali para trás. Que fez com que você tivesse câncer. Essa toxina... não, o Júnior usava droga. Usava bastante droga, mas... você pode não usar droga nenhuma, mas dependendo do que você come, você é tão drogado quanto qualquer drogado na rua, quanto qualquer cara na Cracolândia. Açúcar. Cara, açúcar embutido, industrializado. E aí você fez toda essa mudança. Aí eu mudei completamente a minha alimentação para uma dieta básica. Porque o que funcionou para todos, 99%, com exceção de uma pessoa que fez a dieta cetogênica e depois ela teve a recidiva. Eu falei assim, bom, então esse não é meu caminho. Porque quando eu falei com ela, ela tinha tido uma recidiva. E quando eu vi a história dela, era uma história que ela contou 2 anos antes, ela estava fazendo a dieta cetogênica. Todas dieta à base de plantas, tá bom. Quem que é o cara que mais entende desse lance da dieta à base de plantas? Aí vai lá, vamos descobrir o que esse cara faz. Esse cara já tratou pessoas, esse cara curou alguém. Se ele não curou ninguém, então não serve para mim. Esse era o meu critério. Porque nessa hora vem muita gente querendo ajudar. E dá palpite. Não, olha o meu médico, é o oncologista do Hospital XPTO, que hoje é o melhor do Brasil, não vou falar o nome aqui, mas... Aí eu falei, tá, cara, eu só preciso saber de uma coisa. Ele curou pessoas de câncer terminal? Não. Então não serve pra mim, velho. Eu não quero saber que diploma ele tem. Eu quero saber o resultado. E isso começou a Isso é credibilidade, né? Não. E olha só que interessante. Nunca na minha vida eu tinha observado as coisas por esse ponto de vista. E além da alimentação, você trabalhou espiritualidade? Aí vem outro ponto. Elas falaram que algumas tinham feito trabalhos com a constelação familiar para tentar identificar qual era a causa. Isso não significa que ele iria curar. Sim. Mas elas falaram assim, olha, e tem uma questão da mente, você tem todo um passado. Isso se somatiza no seu corpo de uma série de formas. Essas energias se somatizam e dependendo do tempo que elas ficam represadas, elas se transformam em doenças. Então existia os dois lados. A mente e o corpo trabalhando de forma integral para que o todo se cure. Muito bom. Repete aí. A mente e o corpo trabalhando de uma forma integral para que o todo se cure. Muito bom. Então, eu descobri que, aquilo que eu repito para você, não era o câncer o problema. O problema foi a forma como eu escolhi viver minha vida e eu precisava mudar ela. A partir daí, você começa a curar. E aí, a saga de vítima, você sai da vítima e fala assim, eu tenho uma chance, eu vou para cima. Por quê? Uma coisa Vira que eu protagonista. Exatamente. Eu falo uma coisa que, quando eu peguei todas essas informações, eu falei assim, eu me recuso a tomar medicação que me garante que eu vou morrer do que, pelo menos, tentar o que pode me dar uma chance. Eu prefiro chegar eu pensava, e a morte era uma ótima conselheira para você tomar decisão. Porque para tudo eu observava o meu último dia de vida. Eu falava assim, puta, já pensou no meu último dia de vida? E todo mundo... E quando eu falei que eu não ia fazer quimio e radioterapia, irmão... Aí a confusão pegou, né? Confusão? Eu tive que proibir meu pai e minha mãe de irem me visitar no hospital, cara. Eu tive que sair... Quando eu levei ela do hospital e fui pra casa da minha mãe, eu tive que sair de lá e ir pra um apartamento emprestado do Raul. O Raul e a Débora me ajudaram demais. Pra quem não sabe, o Raul Boésio, piloto de Fórmula 1, que é um grande amigo. Indy, um grande amigo nosso em comum. E a Débora, a esposa dele. Um amor. E as filhas dele, a Larissa e Larissa é um amor. A Larissa ia 3 vezes na semana fazer reiki em mim no hospital. E aí, quando eu estava no hospital, contratei uma professora de meditação. Quando eu estava no hospital, eu não comia a comida do hospital. Eu comia a comida que minha irmã levava. Que você tinha acordado com ela lá. Exatamente.
Exatamente. E a partir disso, trabalhando a respiração, alimentação. Respiração, alimentação e mente. Aí tentando encontrar no meu passado, me perdoar com meu pai, me perdoar com a minha mãe. Sabe, é muito difícil no começo, eu era muito cru ainda para conseguir fazer isso de uma forma genuína. Mas eu não tinha opção. Você tá me falando um negócio, tá me vindo uma história muito maluca que aconteceu comigo, que foi quando eu peguei o Covid. Foi um dos primeiros, logo no começo, a pegar o Covid. E como eu tenho um pouco de pressão alta, estava com a pressão alta, agora já está muito melhor devido a esse novo estilo de vida que a gente toma a partir disso. Eu fui para o hospital e as pessoas já achavam que eu ia morrer. E aí eu liguei para o Décio, que é o cara que é um grande amigo, um grande mestre. Te entubaram? Não chegou a entubar, mas ele falou assim, prestes, as pessoas já estavam pensando em me entubar. Porque depois que entuba... E aí ele falou assim, Amushi, a gente não sabe o que vai dar, mas faz uma reflexão da sua vida e liga para todas as pessoas que você brigou, liga para todo mundo que você deixou de falar alguma coisa e faz isso. E aí eu peguei o telefone e saí ligando para amigos, saí ligando para meus primos, para minha família, e pedindo desculpa, e ligava para um, ligava para outro, para quem não conseguia eu mandava mensagem, e de repente, um dia para a noite, eu já não estava mais naquele quadro crítico, e como é real... E tinha curado a sua vida. É isso aí. Acima de qualquer coisa. Eu tenho certeza que se falar assim pra você, olha, Ramushi, se você pegar Covid, você vai ficar muito mais leve depois. Você pega Covid agora. É uma brincadeira. Sim. Mas assim, cara, é impressionante. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem ter essa reflexão quando estão... Elas entram num vitimismo muito grande e tudo mais. Mas... E se você pudesse falar assim, Júnior, qual que foi a hora do start? A hora do start foi assim. Foi assim, falou, eu vou conseguir, eu vou mudar esse jogo. Primeiro que minha referência mudou. E aí eu falei assim, eu me recusei a olhar qualquer coisa que não fosse direcionado à cura. E a tirar da minha frente qualquer pessoa que não acreditasse no que eu acreditava. Por isso que eu tive que afastar meus pais de primeira. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas por quê? Aí, quando eu fazia, eu falava, cara, por que eu nunca fiz isso na minha vida antes? Você cria um empoderamento, porque, mudou, sua visão é outra. Agora, eu sei que eu posso me curar. Aí, beleza. Mas a chave virou mesmo, assim, pra mim, foi quando... Foram 2 cirurgias, né? Antes da primeira cirurgia, eu tava, assim, no quarto ali, e aí o enfermeiro veio, me trouxe uma maquininha, assim, falou assim, ó, tava com a barba enorme, falou assim, ó, tira a barba, tal, você aproveita... Eu falei, já vou aproveitar, vou raspar a cabeça também, né? Já, beleza. Aí tá bom, na hora que eu cheguei, antes de entrar, eu peguei e fui conversar com um dos médicos que era um assistente do cara que ia fazer minha cirurgia. Aí eu falei pra ele, olha, quanto que você acha que é a minha chance? É muito perigosa, sabe? Porque era enorme, né? É muito perigosa essa cirurgia. Eu falei, qual que você acha que é a minha chance de sair vivo? Aí eu, uns 80%. Ele falou assim, olha, não dá pra te garantir nada, é muito grande, a cirurgia é evasiva. 50%. Tipo, nem lá nem cá. Aí eu voltei e falei, caraca, amanhã eu tenho 50% de chance de não estar aqui. Eu peguei meu colega de quarto, olha que as coincidências, era um pastor de Americana, né? Ele viu meu desespero, começou a bater um papo comigo, me contou que ele estava... Era a 3ª vez que voltava o tumor no cérebro dele e que os médicos tinham dado 2% de chance de ele sair vivo. Aí eu falei, como é que você consegue estar tão bem sabendo? 2%? 2% de chance de sair vivo da cirurgia. Aí eu falei, mas como é que você consegue estar tão bem? Eu tenho mais chance de sair viva do que o senhor, mas você parece estar tão tranquilo. Você parece estar tão calmo. O que você faz? Eu estava tão desesperado que eu falei, cara, se hoje for o último dia dos 50%, eu quero estar muito bem. Eu falei, cara, o que você faz? Eu quero aprender com o senhor. Como é que você faz para ficar tão calmo? Aí ele me falou essa seguinte frase que eu não esqueço até hoje. Foi a minha primeira vez que eu entrei em contato com Deus de fato, porque até isso não era uma realidade na minha vida. Aí ele pegou com alguém que represente Deus, ou que colocou a importância daquilo na minha vida, né? De uma forma muito prática. Ele falou assim para mim, ó, quem sempre vai te guiar é Deus. Escuta sempre a voz do seu coração, que Ele está lá. Não queira controlar nada. Se preocupe apenas em fazer o seu melhor. Faça o bem, não importe a quem. Muito bom. Então, em outras palavras, ele falou para mim assim, siga a sua intuição, esteja no momento presente e ame o próximo como a você mesmo.
Eu não tinha entendido. Simples assim. Simples assim. Fui lá, fui raspar o cabelo. Então, antes de ir, aí eu fiquei refletindo. Eu não saquei isso. Tô falando isso porque essa foi a minha percepção depois. Antes de entrar na cirurgia, antes de raspar o cabelo, eu olhei assim. Falei, cara, se hoje for o último dia da minha vida, qual seria o meu último desejo? Eu só queria fechar o olho e viver uma realidade na minha mente feliz e que eu me sentisse realizado e tal. Cara, eu não consegui pensar nada. E aquilo me deixou mal, porque eu falei, eu corri atrás de uma coisa com tanto afinco que eu não sei nem o que eu gosto, porque tudo que eu achava que eu gostava hoje é tão insignificante que eu não consigo achar uma coisa para eu viver aqui na minha mente que vai me deixar feliz. E aquilo me deixou mal, assim. Eu fui no banheiro para raspar o cabelo. Quando eu terminei, aquilo foi o meu ritual de passagem. Foi ali que... É, exatamente. Porque eu nunca... Quando eu comecei a raspar meu cabelo, eu tinha colocado uma música que um amigo meu mandou pelo WhatsApp, e essa música me colocava numa posição assim, onde eu ia descobrir alguma coisa, e que a verdade estava dentro de mim. E ela se resumia a isso, sabe? É você encontrar dentro de você todas as respostas. E aquilo me tomou de alguma forma, me tocou. Comecei a raspar o cabelo, e aí quando eu comecei a raspar o cabelo, comecei a ver meu cabelo no chão, comecei a me ver sem barba, comecei a me ver careca. Eu falei, e aí me viu, cara, isso aqui é o começo da transformação que eu tanto queria, porque eu não me reconhecia, eu parecia uma outra pessoa. De barba e sem cabelo, eu nunca tinha me visto dessa forma, de cabelo raspado e tudo. E aí eu tomei aquilo, falei assim, meu Deus, chegou essa transformação. Quando eu voltei pro quarto, sem entender muito bem, algo mudou dentro de você. Algo me impulsionou a pegar todos os livros que eu tinha ganho de pessoas que iam lá me visitar, objetos espirituais, e comecei a dar para as pessoas dos outros quartos. Eu saí, fui de quarto em quarto, Nossa, que lindo. dando minhas coisas, conversando com as pessoas, contando a minha história, o que ia acontecer comigo amanhã às 7 horas da manhã, ouvindo a história delas, dando meus objetos espirituais. Quando eu voltei para o quarto, irmão, eu nunca senti uma sensação tão maravilhosa na minha vida. E aí veio o grande X de tudo. Eu falei, eu entendi. Meu último desejo era o amor. E eu só pude experimentar o amor nessa potência porque pela primeira vez na minha vida eu fiz algo para alguém sem esperar nada em troca. Contribuição. E cara, eu tava... E conectado, né? Mano, olha só. Eu, naquele momento, falei assim, Deus, se for da sua vontade que amanhã eu não esteja aqui, eu tô muito feliz e realizado pelo presente que você me deu. Cara, eu entrei na minha cirurgia sem, assim, a menor... Eu tava tão presente, tava tão enraizado naquela energia, aquilo me tomou de uma forma tão grande que a cirurgia pra mim não importava. Se amanhã eu não tivesse mais aqui, não me importava. Aquele momento já era o todo. Foi tudo nada. que eu precisava ter imaginado. Ou nada. Eu me desfiz de tudo. E aí eu experimentei o todo. Muito bom. Eu me desfiz de tudo e aí experimentei o todo. Fisicamente era... Os valores onde você se questiona qual é o seu último desejo e não vem resposta porque tudo que você perseguiu a sua vida inteira fica tão insignificante frente à morte iminente. E aí vem esse presente maravilhoso, essa coisa maior do que eu, mais forte do que eu, que simplesmente me induziu a pegar minhas coisas. Então, eu fiz o meu melhor. Dentro do que a situação me permitia. Aquilo que era possível. Aquilo que era possível. E eu estava pronto. Presente, me senti pronto. Por inteiro, coerente, completo. Exatamente. E aí esse foi o breakthrough para mim. De que realmente a vida não era sobre mim. Não é, claro, não é sobre você. Claro, você tem, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu cuido mas tudo que eu vou fazer na minha vida,
seja com o meu trabalho, principalmente hoje. Você continua na música. Eu continuo na E música. agora a nova carreira Agora, que você vem de palestrante. Estou palestrando, terminei de escrever meu livro. Que a gente vai lançar em breve. Com certeza, vai estar aqui. Vamos fazer um podcast para falar dele. É isso aí. Seus treinamentos. E aí eu tô com um projeto com a minha mulher, que foi outra pessoa que se transformou com a alimentação e com as meditações. Te acompanhou. Eu conheci ela em 2019, em dezembro de 2018 eu conheci a Thalita. E ela, bom, a minha dieta é uma dieta super restrita. Eu tô numa condição de saúde onde eu não tenho mais nenhuma preocupação com relação a câncer, nem nada disso. Eu posso me dar o luxo de comer o que eu quiser. Mas eu não sinto mais vontade, eu já me adaptei tanto e eu não tiro mais essa dieta da minha vida. Porque a primeira coisa que eu... E qual que é essa dieta? É uma dieta à base de plantas com algumas restrições. Porque ao longo desse trajeto, quando eu levei ela do hospital, a vida colocou no meu caminho uma senhora chamada Elisa Fukuko Nishiyama. E com ela, especificamente, eu dei um salto quântico de expansão de consciência, onde ela me introduziu no taoísmo. Ela era uma médica que curava as pessoas através da alimentação. Essa história é muito louca, velho. Eu cheguei lá, ela falou assim, ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou assim, se você fizer 1000%, você pode se curar. E ela curava as pessoas. Só que ela nunca teve um caso como o meu, nunca tinha tido um caso como o meu, né? E aí eu peguei e falei assim para ela, mas Elisa, você nunca teve um caso como o que eu tenho? Você tem certeza do que você está falando? Você acha que você realmente pode me curar? Que essa alimentação pode me curar? Eu tenho caminho, né? E olha que engraçado, ela foi a primeira médica que tudo que ela prescrevia ia de encontro com tudo que as pessoas que se curaram fizeram. Tanto em relação à mente quanto em relação à alimentação. Só que caminhavam juntos. Caminhavam juntos. Eu falei, cara, é isso. Porque nenhum outro concordava com o que eu levava. Olha, eu fui atrás de vários médicos, porque assim, ainda que eu tivesse o respaldo do que fazer, eu queria ter um profissional que me atestasse e pudesse me acompanhar. Eu não queria falar com um oncologista falando para eu fazer quimio-radioterapia e que a alimentação que eu estava fazendo ia me matar. Né? Eu queria encontrar alguém que conseguisse caminhar comigo ao longo junto nesse caminho. E aí a vida me trouxe ela. A minha vontade em buscar aquilo era tão genuína e tamanha que esse campo de energia foi atraindo para perto de mim certas pessoas que me proporcionaram o caminho. Mas eu podia ter feito o quê? Imagina, essa senhora com essa casinha, ela nem é médica, aqui na rua Santa Cruz, caindo aos pedaços. Uma casinha antiga, velha, com uma bananeira enorme no quintal, atendendo gente nos quartos da casa que ela mora. Esse é o primeiro julgamento, né? Que vem. O maior aprendizado que você teve com tudo isso foi o não julgar? Com certeza. É uma libertação não julgar, velho. Quais são os aprendizados que você traz de tudo isso, que é o que você está fazendo agora, e vai entregar nos seus cursos, no seu livro? O maior aprendizado, a maior vontade de é entender que não é sobre curar, é sobre mudar. E esse mudar envolve a forma como você se relaciona com o ambiente e as pessoas. Esse mudar é a forma como você se relaciona com a alimentação. Esse mudar é a forma como você escolhe lidar com as suas adversidades, os contratempos diários que a vida te traz. Então, o maior aprendizado é essa autoobservação, essa vigília constante, porque assim, a partir do momento que você resolve virar a chave, mudar e se empenhar para isso, todo o resto começa a trabalhar ao seu favor. E a vida, ela provê os encontros necessários e elimina o que não faz mais sentido. Mas você tem que estar aberto para aceitar. Eu estava aberto. Encontrei a Elisa, que foi uma indicação de uma menina, da filha de uma amiga da minha mãe que se curou, que ficou sabendo da minha história, sei lá Deus por onde, falou com a minha mãe e eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, sabe qual foi a primeira coisa que a minha mãe falou? Ela falou, você está fazendo quimioterapia? Eu falei assim, não. Fez muito bem. Você já gostou. E o bom é que minha mãe estava do lado, né? Que era o que eu mais queria que eu fizesse. E aí ela começou a falar da alimentação. Falou das questões familiares. Então ela conseguia entender como um todo, mas o aprendizado mais marcante para mim de toda essa história foram dois. Um com ela e um com outro médico que a vida também me trouxe. Ela pegou e falou assim para mim, Oswaldinho, entende uma coisa? Eu não estou aqui para curar o teu câncer nem o de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar você a se reconectar através da alimentação e da consciência com a sua essência. Porque a sua cura está lá.
Eu peguei, aquilo me tocou profundamente, porque envolvia as duas coisas que eu mais buscava, transformar a minha vida e curar a doença. Aí ela virou uma mãe para mim, e ela falou para mim o seguinte: vão ser 5 anos do meu lado. Eu falei, meu Deus, 5 anos. 3 litros de suco verde por dia. Já no segundo ano eu já estava ótimo. Assim, você não estava em zona de risco nenhuma, mas ainda todo mundo queria manter os olhos por perto. Mas quando deu 5 anos, daquele período 5 anos e 2 meses, ela morreu. Que louco, né? E deixou todo esse aprendizado. E sabe quando eu não era consulta de... Eu via ela todo dia, irmão. Não é que eu ia lá 2 vezes na semana. Ela falou, quero você todo dia aqui para te fazer acupuntura. Porque aí eu fui conhecendo mais a fundo a medicina chinesa, aí você começa a entender. Entrar num mundo maluco. Não é você começa a entrar na verdade. Aí você começa a ver, maluco é o que a gente faz agora. Justamente. Você fala, meu, maluco é o que a gente faz agora. Porque não existe especialidade na medicina tradicional chinesa. E isso, mas é óbvio, faz o maior sentido, porque o problema não está no órgão... Eu estudei durante um ano e meio a medicina chinesa. Cara, o problema não está no órgão específico que está dando problema. Está no conjunto inteiro que não está funcionando da forma apropriada para que aquele órgão não fique daquele jeito. Então é como um peixe nadando dentro de um aquário com a água suja. Aí, ao invés de você limpar o aquário, você tira o peixe, faz cirurgia, dá medicação e põe de volta na água suja de novo. O problema não é o peixe, o problema é a água suja. E aí, vamos limpar essa água suja. E isso não envolve só alimentação, envolve essa nova forma de observar e absorver a vida. E como tá o Júnior agora? Cara, a vida agora? O Júnior, então... Continua tocando, continua fazendo as coisas, os hábitos mudaram. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos escutando, e você que está nos escutando, está tão emocionado, que sempre nesse podcast sou eu que mais que falo, e hoje eu estou aqui quieto, tendo uma aula, e eu te agradeço por ter vindo e aceitado o meu convite. Qual que é o caminho que você mostraria para essas pessoas? Porque o nosso podcast já estourou e eu quero ficar aqui o quanto a gente aguentar. Mas qual é o caminho? Para onde a gente pode ir? Existe uma coisa, cara, que é o caminho e é o único caminho. O amor. E não entenda o amor de uma forma generalizada, onde eu amo contanto que faça aquilo que eu quero, né? Cumpra minhas exigências e expectativas. Ou isso não é amor, isso é arrogância, isso é controle. Mas eu digo de você se render e entender que existe algo além de você que vai te ajudar, que vai te guiar. Mas para isso você precisa entrar no seu silêncio. Para isso você precisa entrar na calma. Para isso você precisa sair do barulho. E ali, velho, você com você faz um pacto. Assim, eu não aguento mais, eu não estou satisfeito com a forma como eu estou vivendo a minha vida. E eu estou disposto e de braços abertos para me transformar. Para ser a versão mais grandiosa que eu posso ser nessa vida. E eu peço a todas essas forças próximas a mim. Eu posso até nesse momento desconhecer, mas agora eu me rendo e me entrego. Que me mostrem o caminho, que me tragam as pessoas que vão me ajudar nessa história. Eu estou disposto. Pronto. Começa a partir daí observar tudo o que acontece na sua vida e você pensa: o que o amor faria agora? Como o amor responderia a essa situação? Como a versão mais grandiosa que eu quero ser responderia essa pessoa? Agiria, né? Agiria. Com esse amor como autêntico, porque né? é só a partir de quando você começa a treinar a sua mente. Porque assim, tudo isso, a forma como você chegou até agora, que não está te fazendo feliz, foi um treino de anos para que você ficasse dessa forma. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos reconstruir novas redes neurais nesse cérebro, vamos viciar o corpo a outros químicos que não envolvem a tristeza, que não envolve a culpa, que não envolve a inveja. A raiva. E aí, a partir de agora, mano, você é movido pela sua visão do futuro.
e não mais no passado. Sempre que o passado bater na tua cabeça, esse é o melhor aprendizado que pode ter. Não, 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 não. Minha visão do futuro é essa aqui, velho. Essa é a minha versão do futuro. E ele não condiz com isso que eu tô pensando agora. É nisso que eu vou me basear. Eu sinto muito, Mas eu deixo isso de lado mas eu e deixo vou isso de pra lado. aquele E essa é a minha trajetória. visão. Essa é a minha trajetória. Isso vai exigir de você o quê? Persistência, resiliência, consistência, congruência, né? Porque tá compromisso. falando, pensando, agindo, sentindo. Compromisso. E aí misteriosamente, você mudando a sua energia, porque nós, em essência, somos energia, frequência e vibração, né? Isso aí. Para a molécula que vira a célula, quando se agrupa com outra célula se transforma em um órgão, antes de ser molécula, ela é um átomo, próton e nêutron no núcleo, com elétron orbitando, e aquilo gera um campo de energia. Esse campo de energia atrai outros átomos, e esse conjunto de átomos forma a molécula, que forma a célula, que forma você. Então, como é que a gente conserta tudo isso? Daqui para cá ou daqui para cá? Isso aqui, cara, estudos e estudos comprovam. É movido por uma energia principal. Se equilibra em uma energia principal. O amor. O amor. A energia do amor. E quando você começa a mudar esse campo de energia, o corpo ele tem uma assinatura eletromagnética. E esse campo magnético, ele repele como um ímã e atrai realidades para a sua vida. Então, aquilo que você está vivendo, você atraiu para a sua vida. Por conta de um campo eletromagnético que você tem em volta de você. E aí vem o grande mistério, né? Quando a gente começa a mudar, a gente começa encontros com determinados amigos, passam a não ser mais tão interessante, lugares, você quer estar mais perto da natureza, o trabalho que você faz não está mais alinhado com um propósito de uma visão de futuro que agora você tem. E aí? Vamos mudar ou você vai começar a se achar louco que isso não é pra você, né? No começo a gente acha que a gente tá maluco. Fala, pelo amor de Deus, assim, pô, quero ficar mais sozinho, agora eu quero meditar mais, eu quero ler esse tipo de livro, não consigo mais ficar lá. O que tá acontecendo comigo, né? É isso aí, muda tudo, né? E aí é isso, cara. E aí você começa a atrair, e aí começa essa dança com a vida, né? Então todas as dificuldades são oportunidades de aprendizados, assim, infinitas. Tem uma frase que tô falando pra caramba, né, cara? Que eu li, que até... Não tem nenhum problema. Até se tiver bateria aqui ainda, vai ser muito legal falar que eu li. Você ouviu falar do Bashar? Eu acho que eu já escutei. Ele falou uma frase, assim, esses dias numa live que ele estava fazendo, e aquilo me pegou demais. Dr. Joe Dispenza também. Muito bom. Cara, tive uma experiência com ele que a gente precisa chegar a outro podcast para mostrar como eu estou regenerando minha calota craniana com a mente. Depois de 9 cirurgias que deram errado. Fazendo o trabalho desse cara, velho. Muito bom. Cara, faço questão da gente fazer um podcast Vamos, pra falar mas disso. é o maior prazer estar aqui com você. Quando você entrou aqui, a gente já falou de começar a gente trabalhar junto e fazer alguma coisa em prol desse movimento, em trazer o seu conteúdo. E esse é o convite, né? O que você está escutando aí e está vendo isso para a gente finalizar, porque eu já estou tomando bronca ali do Martucci, que é o nosso grande produtor aqui. E em breve ele também vai ter o podcast dele, que vai trazer as pessoas para se potencializar com a vontade que esse menino tem também. Então é que você possa compartilhar isso e levar para quem está realmente precisando. Você não caiu aqui por acaso e talvez essa história que até eu estou aqui, eu já conhecia, mas não tão intensamente e profundamente como você está trazendo, possa contribuir na vida das pessoas. Mas manda aí, Olha a gente vai finalizando. Para finalizar, não importa o que aconteceu. Não importa como as coisas parecem. Não importa... não importa, de novo, o que aconteceu, sempre irá me beneficiar. It always will benefit me. Não importa o que aconteceu, não importa como as coisas parecem, a vida sempre vai me beneficiar. Isso é uma posição de poder. Isso é uma posição de paz.
Isso é uma posição. E não é estar que inativo mesmo na vida. diante de uma doença terminal, eu poder entender que é um reflexo para algo transmutar, mudar, ressignificar dentro de mim, para que eu siga... Quais são as arestas que eu tenho que aparar? É isso aí. E agir. Quais os galhos secos? Eu gosto muito da metáfora da árvore, que fala, se você quer ter uma árvore forte, você precisa cortar os galhos secos e os frutos podres, porque senão ela vai ir para um outro lado e não vai funcionar. Eu quero agradecer aí todo mundo, e fica o convite, a gente vai abrir um outro podcast com o Júnior, porque eu acho que se você ficou aqui esse tempo todo, você também está tocado emocionalmente para olhar para dentro de si e encontrar esse nada e esse todo. Deixa uma mensagem aí, Júnior, compartilha, traz perguntas, fala convidados que você quer, ou traz aí o Júnior C de novo. E, cara, muito obrigado pelo que você fez aí, foi demais. Eu que agradeço o convite, e fale aí para esse povo aí. Cara, eu acho que uma mensagem que pode ficar, assim, que primeiro, se você está tendo uma condição de saúde, onde você também recebeu essa notícia, onde não tem o que ser feito, entenda uma coisa, a cura é possível. Você tem que estar aberto e disposto, só que você tem que estar aberto e disposto a abandonar tudo o que na vida, seja na tua mente ou no teu corpo, fez você adoecer. Isso é uma frase de Hipócrates, pai da medicina. E uma outra que ele falava também, já aproveitando, é que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Que o teu alimento seja o teu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. É isso. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Júnior. Foi um prazer. Em breve a gente volta com outro Resiliência Cast e a gente termina assim com essa aula que foi maravilhosa e vai chegar muito mais aí para você durante todo o caminho e todas as mídias do Resiliência Humana. Muito obrigado.